A paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese podcast, momento pedagógico. Desta feita, estamos estudando a lição de juvenis, classe de 15 a 17 anos. E hoje, lição de número 3, estamos estudando uma temática riquíssima que tem o título ou o tema A Fé e o Nosso Relacionamento com Deus. Esta será a nossa temática e hoje nós invertemos os papéis, mas com a minha grata companhia aqui, Paulo, a paz do Senhor, seus cumprimentos iniciais. A parte do Senhor Lucas, muito bom estar aqui. Chegamos até essa terceira lição e acredito que vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. Estamos aí nessa jornada, né, das epístolas gerais e a gente viu que a lição um, 2 e 3 é especificamente sobre Hebreus e estamos aqui na lição número 3 encerrando essa epístola. Graças a Deus. Nós estamos na lição de número 3 e, como sempre temos o costume de trabalhar em sala de aula, antes de nós entrarmos nas dicas propriamente ditas, vamos passar pelos objetivos pedagógicos que pretendemos cumprir na lição de número 3. Eu gostaria que, Paulo, você fizesse aqui os nossos cumprimentos e citasse para os nossos irmãos que nos acompanham quais são os objetivos pedagógicos que nós temos na lição de número 3, que será ministrada neste domingo. Amém. Nós temos geralmente três objetivos. O primeiro objetivo da lição é explicar o conceito de fé. O objetivo número dois, enfatizar a bênção do relacionamento com Cristo, tendo como base principal a fé. E o objetivo de número três é apresentar nomes de alguns heróis da fé que fizeram a diferença em suas gerações, os quais agradaram a Deus. Esses são os objetivos que permeiam a nossa lição de número 3, Lucas. Amém, graças a Deus. Para nós iniciarmos nesse momento, temos, pelo menos eu tenho duas coisas a pontuar com os professores, né? Os professores neste domingo trabalharão a temática da fé, uma temática muito rica, e é muito importante os professores terem em mente duas coisas ao trabalharem essa lição. Primeiro, que fé pode se tornar um conceito muito subjetivo para o seu aluno na sala de aula, né? Enquanto você está ministrando ali na sala de juvenis. E você tem, querido professor, o grande desafio de tornar esse conceito, que é, às vezes, tão subjetivo na mente de cada aluno, algo um pouco mais palpável, né? Entenda a minha linguagem, né? Às vezes, cada um tem uma ideia do que seria fé, né? O que é fé para você? Fé para mim é isso, fé para mim é aquilo. Então, você, amado professor, tem esse desafio de conseguir trazer o conceito que está um pouco ali na subjetividade, né, na mente ali de cada aluno, às vezes até um pouco nebuloso, mas trazer esse conceito de forma bíblica, né, arraigada para que o seu aluno ele possa ter uma clareza de entendimento. E o segundo objetivo que eu acredito que você deve ter muito em mente para tentar abarcar a lição é abranger a grande galeria de heróis da fé. E eu admito a você, querido professor que nos escuta, que esse é um desafio muito grande que você tem nessa lição, porque a grande galeria de heróis da fé, que até a nossa lição cita alguns deles, mas não cita todos, ela é gigantesca, ela é muito grande, né? O capítulo 11 de Hebreus está aí para mostrar isso. Então, eu queria sugerir que você, professor, tentasse, de alguma forma, não é, sintetizar essa galeria de heróis. Nem ser exaustivo demais e nem ser breve demais. Então, é buscar o equilíbrio, né, para que o aluno ele possa ter o panorama geral dos heróis da fé, sem faltar e também sem ter um excesso, né? Então, você não pode passar toda a sua aula ali, né? Às vezes a gente quer passar toda a aula ali em um capítulo que é mais robusto e tudo, mas nós não temos esse tempo, né? Então, o seu grande desafio, talvez, nessa lição, e é bom ter isso em mente, é conseguir abranger todo o escopo de heróis da fé, ou a maioria deles, né, sem deixar perder de vista a profundidade do personagem, não é? E também não ser, às vezes, ali muito raso demais, né? Para que o aluno ele possa ter uma visão geral, uma visão do todo, né? E sair da sala de aula entendendo os conceitos de fé e vendo, abstraindo ali quais são os principais heróis da fé que compõem aqui aquela grande galeria
que nós temos o desafio de, desse domingo, poder sintetizá-la para o aluno conseguir a temática geral. Então, pensando nisso, eu peço que você, professor, tenha esse olhar e já passando aqui a palavra para o meu amigo Paulo. Paulo, que dicas você tem para que os professores possam até enfrentar esse desafio também, que será na aula deste domingo? Quais são as suas dicas pedagógicas, suas dinâmicas, que são tão preciosas para nós? Amém, Lucas. Importante você já chamou a atenção aí para os dois objetivos, que foi para a gente não ficar nessa subjetividade do que seria a fé. Isso é muito importante para essa aula, você ter chamado a atenção para esses dois pontos iniciais, que eles permeiam especificamente os dois objetivos. Especificamente para essa aula de número 3, como é a aula, como eu falei aqui, ela é a aula que fecha a Epístola dos Hebreus. Lição 1 a gente viu ela, a lição número 2 e agora a lição número 3 a gente fecha ela. Hoje, na lição número 4 iremos iniciar em uma outra epístola e ela nos apresenta aí essa questão dos heróis da fé, que é tão mencionado entre a gente e a lição não pôde trazer todos, né? E eu trouxe aqui o material que, se o professor conseguir trazê-lo para a sala de aula, será muito interessante. Lógico que, como a gente fala sempre aqui, a nossa palavra de ordem é adaptação. Então, você vai adaptar segundo a sua realidade. Então, a primeira parte que vai consistir a minha dica, tem um site, se vocês estão vendo aí em tela, o site é voltemosaoevangelho.com. Nesse site, você vai encontrar que ele faz cards dos heróis da fé. Então, ele faz aqui, ó, o card, tem um card de Abel. Então, ele faz uma imagem, como seria de Abel. O texto que encontra-se lá na Epístola dos Hebreus, né? Tem dizendo, pela fé, Abel ofereceu a Deus, tal, tal, tal. Não vou ler o versículo para não ser cansativo, mas você perceba que aqui ele vai enumerando os heróis da fé citados ali na epístola. Então, qual é a minha primeira dica? É, se você puder, leve esse material para a sua sala e distribua com os seus alunos, né? Porque ele ficando com esse material vai ser um recurso a qual ele vai poder recorrer durante o estudo bíblico dele, né? A caminhada dele cristã, né? Então, eu acho muito interessante. Tendo esse material, você também pode fazer da seguinte forma. Eu vou falar da forma um e da forma 2. A forma um é esse card aqui, vocês estão vendo, tá aqui a figura e tá aqui o texto representando o herói da fé. O que é que você pode fazer? Você pode recortar, separando um personagem da sua descrição e fazer, né, ali um jogo da memória, né, com os seus juvenis. Então, seria um jogo da memória do modelo tradicional. Você imprimiria, recortaria e faria ali um jogo da memória. Poderia dividir a classe por turma, né, por dois grupos, e o grupo que fizesse em menos tempo ganharia, né? Assim eles iam fazer o quê? Eles iam, né, internalizar, concretizar o nome desses heróis da fé que encontramos ali na epístola. Se você, aí aqui é a segunda parte da dica. Se você tiver a disponibilidade, eu tive a disponibilidade de jogar algumas informações, se você tiver acesso, professor, no chat GPT. E o chat GPT criou para mim aqui um jogo da memória online, com esses cards que eu enviei. Então, se você tiver essa disponibilidade, eu já estou aqui virando alguns. Ó, Isaac, já achei. Não achei Isaac. Pensei que tinha achado que é Jacó. Então, você pode levar para sua sala, caso você tenha essa disponibilidade de levar dessa maneira mais interativa para os seus jovens, né? Vai ser também muito interessante. Então, aqui eu deixo as duas maneiras de se fazer. Não vou ficar brincando muito aqui, Lucas, porque senão vai tomar muito tempo. Vocês estão vendo que eu não estou encontrando. Encontrei ali Raabe, mas não sei ainda onde está aqui Raabe. Acho que
tá perdida por aqui, acho que eu vou encontrar Jesus agora. Tá vendo? Encontrei Jesus. Então, pode ser uma forma interativa também para você estar brincando ali. Os juvenis vão estar bem ligados nessa dinâmica e vão acabar internalizando os nomes dos heróis da fé. Então, essa é a dica que eu deixo. E a palavra de ordem, Lucas, adaptação. É verdade, graças a Deus, deu vontade de jogar. Vendo você jogar, deu muita vontade de jogar também. Graças a Deus por isso. Queridos professores, nós queremos desejar a todos uma excelente aula no domingo. Lembrando, inscreva-se no canal, né, ative as notificações, acompanhe, curta, compartilhe. E lembrando sempre, este é o momento das dicas pedagógicas para melhor auxiliá-lo na sua aula de domingo, mas também você tem nesse mesmo espaço do YouTube as aulas, né, das lições, aprofundando os temas de forma mais teológica e abrangente, tá bom? Que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor.